Minuto aqui, deixa eu só puxar aqui a coisa. Não, vou deixar ela aqui, tá bom. Então nós temos aqui, olha. ah, Nós tínhamos parado aqui, né? Quanto ao primeiro. Portanto, o que a gente está vendo? Primeiro, o artigo 3, se Deus é uno. Agora nós vamos passar a ver as São Tomás de Aquino rebatendo as objeções. A primeira é: com efeito está escrito na primeira carta aos Coríntios, de fato há muitos deuses e muitos senhores, certo? E o segundo, além disso, o princípio do número não pode ser atribuído a Deus, a quem não se atribui quantidade alguma. Tampouco se lhe pode atribuir o uno convertível ao ente, pois implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Não se deve, pois, dizer que Deus é uno. Beleza? Então nós temos Algo aqui. correto. Travou. Vamos lá, aqui que vai voltar. Pronto, voltou. Então, vamos lá. Então aqui, Deus é uno. Isso faz parte do quê? Isso faz parte de algo maior, que é aqui, ó, questão 11, unidade de Deus em 4 artigos. Então, nós já vimos o terceiro, né? Nós vamos estar terminando hoje o terceiro aqui, ó, se Deus é uno, certo? E na sequência vamos para o quarto, mas vamos lá. Então, e essa questão número 11, ele diz respeito a uma outra questão ainda que é sobre Deus, né? Então vamos lá, que aí são 11, né, questões que a gente está vendo. Bom, artigo 3, Deus é uno. E nós vamos agora para essa parte aqui, ó. Resposta quanto ao primeiro da carta aos Coríntios, que diz que há muitos deuses. Portanto, deve-se dizer que fala-se de muitos deuses, segundo o erro de alguns, que adoravam muitos deuses, considerando como tais os planetas e os outros astros. Do que ele está falando aqui? Duas respostas possíveis para esse momento aqui é o seguinte, olha, a primeira resposta diz respeito a gente acreditar que, uma noção geral, ele está falando do politeísmo como noção assim, que a gente tem em filmes, né, essas coisas assim. Mas aqui não é bem isso que ele está falando. Ele está falando daquela noção aristotélica de uma noção aristotélica de substância separada. De substância separada. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, não deu. Bom, então, livro Lambda da Metafísica fala que Deus, Theos. O que é o livro Lambda da Metafísica? Aristóteles. Qual língua que foi escrito? Grego. Qual tipo de grego? Possivelmente koiné, porque o moderno só, o próprio nome diz na modernidade, né? Pós-século XVII. Então, nesse livro ele diz assim, olha, Deus é uma substância separada, os planetas são substâncias separadas, o que possivelmente leva Tomás a essa conclusão de que os planetas ou outros astros eram adorados como substâncias separadas, portanto teriam um estatuto divino. Não é que são deuses em si, mas teriam um estatuto divino na estrutura aristotélica e talvez na platônica. E aqui ele está falando que é erro. Está dizendo, olha, é erro. Por quê? Porque só há um Deus, né? Então, nós temos aqui um primeiro choque com a tradição aristotélica no texto de Tomás de Aquino. Ele, embora seja um grande analista dos textos de Aristóteles, ele não concorda com tudo que está lá. Tá vendo? Ele começa a falar assim, não, Aristóteles é um filósofo. Ele não é a última palavra. Jesus é a última palavra. E Jesus nunca disse que planeta é deuses. Então, só há um Deus. Certo? Ou mesmo cada uma das partes deste mundo. O que ele está falando? Partes deste mundo está falando de uma espécie de animismo. Né? Hoje nós falamos de neoanimismo, né? Como meio de proteção ao mundo, para não considerar o mundo como sendo
é algo que a gente pode explorar, extrair, quebrar, subjugar, cortar árvores, poluir rios e dizer que está tudo bem. Depois a gente usa a tecnologia para tratar. Tá meio claro que a tecnologia não dá conta e não vai dar para tratar. Então, fala-se de neoanimismo hoje em função de uma proteção do meio ambiente. Se você considera o meio ambiente como sagrado, você tende a não machucar o meio ambiente. As pessoas tendem a proteger o meio ambiente. É uma tentativa. Pode dar certo, mas eu acho difícil de dar certo, uma vez que a técnica que nós temos no nosso mundo, ela acaba atribuindo para a gente um poder muito grande e um conforto maior ainda do que o poder. E aí a pessoa não quer mais observar as coisas dentro dessa questão do sagrado, né? A natureza como sagrada, né? Como separada, como algo que é intocado, que é algo que a gente não deveria mexer tanto assim. Então, o único jeito é trabalhar a questão, eu acho, do conhecimento. Não é que tem que jogar fora o neoanimismo, mas o neoanimismo tem que se juntar com as teorias da interdependência, com a filosofia do holismo e assim por diante, para formar um todo que tenha como centro uma visão ecológica, uma visão de sistema, né? Essa visão de sistema implica vamos dizer assim, um cuidado em relação ao seu autoextermínio. Se eu ficar cortando o meio ambiente certo, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então eu tenho que parar para não produzir mal a mim mesmo. É um argumento válido, mas veja, nós temos um problema nesse argumento. Quando o ser humano fica viciado, é igual animal viciado. Pega o seu cachorro e começa a dar doce para ele, para você ver. Ele fica louco, alucinado, meu. Se você corta o doce dele, ele fica bravo com você, capaz de ele te morder. Certo? O ser humano também é assim, ele fica viciado em cigarro. Aí você fala para ele que tem que parar de fumar, que isso dá câncer. Ele não para, porque ele está viciado. Fica viciado em álcool, na euforia do álcool. Você fala para ele, tem que parar, porque isso vai detonar seu fígado no mínimo. No mínimo. Também não para. Isso são coisas mais simples do que cuidado com o meio ambiente, que está relacionado ao bolso, está relacionado a uma série de coisas relacionadas como diz assim, o pessoal da CETESB, né? Eles falam assim, a gente pode proteger árvores e pode proteger as beiras dos rios, as áreas de proteção ambiental, que 50 metros da margem do rio parece que caiu para 30 agora, né? Ou menos, né? Talvez seja 20, dependendo da área é 3 metros, antes era 5 metros, agora antes era 8, depois caiu para 5, agora caiu para 3. E eles dizem assim, resolver proteger o meio ambiente e condenar o ser humano a sofrimento não resolve. Mas isso aí não é sofrimento, né? Mas aí eles falam dessa maneira, entende? Aí pensando dessa maneira instrumental, não vai ter nada que vai resistir à coisa, certo? Não vai ter absolutamente nada que vai resistir ao problema da destruição ambiental. Então, embora pareça uma boa ideia quando a gente diz assim, não, porque se eu me destruo, serve para algumas pessoas. Mas para quem já tem um hábito de vício, você pode falar o que você quiser, porque ela não está nem aí com ela mesma. Então, tem que se pensar uma outra maneira. E me parece que a única maneira é, nesse ponto, dois jeitos. O jeito mais imediato poderia ser um controle estatal maior, com força policial e punições para quem fere o meio ambiente. E o segundo momento seria educação. Agora, veja, o primeiro momento que eu falei para vocês esbarra num grande problema, que é a questão política. Todo político é eleito. Quando o político é eleito, o que acontece? Ele precisa arcar com as promessas que ele fez durante seu período de eleição, porque ele recebeu dinheiro para sua campanha. E muitas vezes esse comprometimento acaba amarrando ele, amarrando ela. Então, a gente entra num vício. O único jeito tem que quebrar o vício. Agora, como quebra o vício? Com uma renovação. Agora, como quebra a renovação sem violência? Aí tem que pensar com cuidado. Me parece que a solução é a educação continuada, como nós estamos fazendo aqui a Suma diariamente, né? Vocês repararam que teve uma modificação, agora é de domingo a domingo, a gente não para, é non-stop. Por quê?
Educação. Né? Educação continuada todos os dias é uma coisa. Educação 2 vezes por semana é outra. Educação 1 vez por mês é outra. Estimular constantemente o nosso pensamento para criar um hábito de, vamos dizer assim, de autotransformação. Se for todos os dias, tem resultado. Se for 2 vezes por semana, vai ter um resultado bem michuruca. Se for 1 vez por mês, é mexerica seca, entendeu? Não tem nada lá. Já pegou mexerica seca? Você vai assim na fúria para comer, tem quase uma pedra, tem um isopor ali para você comer. Mexerica seca é complicado, né? Aquele negócio que faz assim, esfarela na sua mão, você fala assim, nossa, como é que eu vou comer isso aqui, meu Deus? Será que tem uma aguinha aí pra mim? É a mesma coisa. Se a gente cria o hábito de só ver essas questões 1 vez por mês, é impossível, não tem educação nenhuma. É mexerica seca. Bom, mas vamos voltar aqui. Os planetas ou os astros, ou mesmo cada uma das partes deste mundo. E o texto prossegue dizendo: para nós há um só Deus. E assim por diante. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o um, quanto ao segundo, deve-se dizer que o um, princípio do número, não se atribui a Deus, mas apenas às coisas que têm o ser na matéria. O ser na matéria, ó. Então, ó, eu atribuo número não para Deus, não dá para atribuir a Deus, mas só o ser na matéria. Pois o um, princípio do número, pertence ao gênero das entidades matemáticas, que são entidades que o meu cérebro, a minha mente alcança pela abstração, mas elas não são completamente separadas, né? Como os astros, como Deus. Que tem o ser na matéria, tá vendo? Que tem o ser na matéria. Número tem o seu ser na matéria. Mas que existem, olha lá, que existem abstraídas da matéria segundo a razão. Então a razão me dá acesso a esses seres que existem de modo abstraído da matéria, mas que dependem da matéria. O uno convertível ao ente é algo metafísico, que quanto ao ser não depende da matéria. O uno convertível ao ente é algo metafísico, que quanto ao ser não depende da matéria. A Natália está até coçando a cabeça, falando assim, não estou entendendo essa parada de novo, essa frase me matou. Então calma aí que nós vamos ressuscitar você. Então não fique nervosa com essa frase. Nayara, você conseguiria explicar essa frase aqui? O uno convertivelmente é algo metafísico que quanto ao ser não depende da matéria? Sim ou não? Conseguiria dar um exemplo? Não? Não, acho que não. Tem alguém que conseguiria dar um exemplo para falar disso aqui? Não, ele está falando de Uno convertível ao ente. O Uno seria Deus? Não. Deus é uno, ele tem essa atribuição, né? Que quanto ao ser não depende da matéria. Não, até dá, viu, Guilherme? Acho que dá. Acho que dá para fazer essa sua analogia. Acho que dá sim. O uno convertível ao ente é algo metafísico, e quanto ao ser não depende da matéria. O que ele está falando é o seguinte, olha. Nós pegamos a partir da matéria e, Natália, abstraímos a questão de uno e múltiplo. Quando a Natália olha para em cima da mesa dela, que é uma zona, uma bagunça só, ela olha e fala: há uma multiplicidade de trecos em cima da minha mesa. Certo? No momento que ela pensa isso, imediatamente a nossa razão, a razão da Natália, pensa o oposto. Se tem múltiplo, tem uno. Se tem branco, tem preto. Certo? Se tem um, tem o dois. Por quê? Porque é sempre por pensamento de contraposição de opostos. Certo ou não, Natália? Né? Senão, como é que você vai chamar alguma coisa que é múltiplo se você não tiver a ideia de uno antes? E como é que você vai chamar alguma coisa de uno se você não tiver a ideia de múltiplo antes? Então as duas coisas são
opostos complementares. Você precisa dos dois para falar. Certo? Aí o Klaus, a Nayara, que estão lá no doutorado, não, estão no mestrado por enquanto comigo, depois quem sabe vai para o doutorado, já entenderam um pouco melhor sobre o princípio dos opostos complementares que está lá dentro. Ah, isso que você está falando, professor? Uma coisa não pode existir sem a outra, não sendo a complementariedade. Eu não posso falar de múltiplo se eu não falar do uno antes. Se eu não falar, eu posso falar do uno se eu não falar do múltiplo antes. Eu não consigo tirar as coisas. Eu não consigo dizer isso é múltiplo. Toda vez que eu falo de múltiplo, eu implico uno. Toda vez que eu falo de uno, eu implico múltiplo, certo? Ah, isso é relativo. Isso não é relativo. Isso é o quê? Opostos complementares. Certo? Relativo aí daria para colocar a palavra, mas de uma maneira mais estrita do que o relativo que a gente pensa, certo? Seria relativo enquanto aquilo que se relaciona, daí sim. Certo? Então, o uno convertível ao ente é algo metafísico. No que o Guilherme falou, é possível se eu pensar assim: bom, Deus é uno. Quando eu penso Deus é uno, eu acabo de converter Deus ao ente. Por quê? Porque é o meu ente que pensa Deus. No momento que eu penso Deus e Deus sendo uno, Deus não é, Deus escapa até o uno. É o máximo que a minha razão consegue chegar, então eu digo que Deus é uno. No momento que eu digo que Deus é uno, eu acabei de submeter a ideia de Deus, ou Deus, às minhas capacidades intelectuais possíveis dentro da minha natureza humana. Portanto, eu peguei o uno e converti ele ao ente, e esse ente, Natália, é só a ideia de Deus que a Natália tem que não corresponde ao Deus mesmo. Certo? Pegou a ideia agora? Pegou a noção toda? Então, que é algo metafísico, porque é algo metafísico, porque é algo mental, né? O físico, ó, é possível separar o mental do físico, o material do imaterial? Para a gente não é. Por quê? A gente não consegue separar os dois. Toda vez que eu penso material, eu tenho a contraposição com o imaterial. Toda vez que eu penso imaterial, eu tenho a contraposição com o material. Isso significa que a gente é interdependente. Não tem como fazer abstração absoluta das coisas dizendo assim, eu separo. Não separa. Porque toda vez que a gente separa, tem um oposto complementar ali. Ok? Sem problemas desse ponto, né? Então, quando eu falo metafísico, na verdade, eu estou dizendo que, embora exista uma realidade objetiva, eu não consigo categorizar de maneira não dependente. Eu não consigo categorizar de maneira independente. Eu só categorizo de maneira independente porque eu ignoro as suas contraposições. Ignoro propositadamente. Por quê? Porque não faz sentido ficar falando de tudo quanto é contraposição. Mas não dá para separar. Na realidade, você não separa. E eu também não. Por quê? Porque é interdependente. Ok? Agora, você pode pensar assim, mas é funcional? A coisa funciona? Ela tem aplicabilidade prática? Ela é efetiva? Não, né? O múltiplo, na hora que ele está funcionando, o uno, embora implicado como contraposição metafísica, mental, na prática ele não está lá. Por quê? Porque se ele tivesse, não estaria funcionando a multiplicidade, a gente não estaria captando aquela multiplicidade através dos nossos órgãos sensoriais. Entenderam agora? Há uma abstração que compreende, mas na funcionalidade da coisa, na realidade objetiva, dentro da lógica da realidade objetiva. O que é a realidade objetiva mesmo? Aquilo que está para fora do nosso controle, para fora do nosso corpo, para fora da nossa mente. Porque dentro do nosso corpo tem realidades objetivas também. Por exemplo, se eu perguntar para o Klaus, você controla o seu coração? O que ele vai falar assim? Ai, professor, eu controlo, eu me apaixono pela menina. Não é esse coração, criatura. Falou coração físico, seu animal. Ah, é. Não, isso, não controla. Por quê? Porque são sistemas autônomos. É uma realidade objetiva que está lá. Então, toda realidade objetiva pressupõe um controle autônomo que a gente não tem, a nossa vontade não tem poder. Agora, a realidade mental é onde você direciona a sua
as suas capacidades intelectivas, ou suas faculdades intelectivas, ou seus atributos intelectivos, tudo sinônimo isso. Para quê? Para aquilo que você deseja conhecer, por exemplo. Certo? Aí é uma realidade que a gente chama de subjetiva. No sistema de Tomás de Aquino, cabe essa distinção entre interno, externo, subjetivo, objetivo. No sistema budista, dependendo do sistema budista, não cabe. Por exemplo, sistema Yogacara, objetivo e subjetivo é rompido, é tudo uma mente. Tudo se junta com uma mente. Não é uma natureza mental única, certo? Agora, todo budista pensa assim? Não. Nem, o budismo tem várias escolas, o budismo não é unificado, não tem isso que a gente tem aqui na Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma centralização doutrinária, não tem. Então tem várias escolas lá dentro. Aqui nós também temos escola, mas nós temos uma centralização administrativa doutrinária, legalizada, com código de direito canônico, e assim por diante, que centraliza a coisa com direitos, deveres e punições. No budismo não tem essa centralização, a gente pode dizer assim, mundial. Você tem grupos. Esses grupos se autolegislam, sem dúvida, mas estão sempre submetidos ao Estado. O Vaticano é o Estado. O budismo nunca chegou nesse ponto ainda. De se tornar um Estado independente, com produção própria, com território próprio. Não chegou. Pode ser que chegue? Pode ser. E se um dia chegar, eu vou falar de um jeito diferente, mas não está nem perto de chegar, não tem nenhum movimento próximo a isso, ninguém quer saber disso, então, não. Então não tem nada. Bom, então, essa organização única da Igreja Católica Apostólica Romana leva a essa sistematização, homogeneização, a uma universalização doutrinária. Não é que o budismo não tenha uma doutrina universal das 4 nobres verdades, do caminho óculo, da interdependência em 12 aspectos. Está lá, mas não tem essa centralização política que trata os assuntos de maneira única, homogênea. Da diversidade se encontra a homogeneidade lá dentro da Igreja Católica, por quê? Porque ela mantém uma série de instituições regulatórias. No budismo não tem isso, né? E no hinduísmo também não tem. E nos muçulmanos também não tem. Em Meca tem Meca, mas não tem uma centralização. Você não tem o herdeiro de Maomé. Não tem, tem vários herdeiros de Maomé. Assim como o Buda. O Buda tem vários herdeiros do Buda, não tem um só, tem muitos. Na Igreja Católica Romana tem um herdeiro só. Que é quem? O Papa. O herdeiro de Pedro é Papa. E os outros? Os outros são herdeiros também, mas são o primo entre pares, né? O primeiro é o Papa. Então isso foca a administração doutrinária das instituições, financeira e assim por diante, em uma única pessoa. E, consequentemente, numa única instituição, que é a Igreja de Roma. Certo? Que a gente chama de Vaticano. Aqui nós vamos ver a mesma coisa. Politicamente, tudo isso direciona a doutrina para dentro de uma tradição católica que muitas vezes comete 1 milhão de erros, mas se você for pegar cada uma das instituições que se derivaram dela como protesto, por isso daí o nome protestante, também está cheio de erro. E que conclusão que a gente chega? A gente chega na conclusão que errar é humano. Ai, meu Deus, não acredito que você falou tudo isso para chegar nessa conclusão. Mas é a vida, né? Errar é humano, entendeu? Mas acertar é divino. Agora eu vou lá pro lado da ponta, entendeu? Então, acertar é divino, mas errar é humano. Lógico que não, acertar também é humano, né? Então está dentro da interdependência. Isso, de certa maneira, anuncia aquilo que o Papa Francisco vem dizendo constantemente sobre
a interdependência ecológica dos seres que existem nesse mundo. Os escritos do Papa Francisco eles se tornam uns escritos muito interessantes porque eles tratam dessa questão, né? Tratam dessa questão de interdependência. Uma outra maneira de ver que é uma maneira da América Latina. Aqui o pessoal nosso tem uma certa mania de querer ver Deus a partir das lentes europeias. Os católicos daqui muitas vezes querem ser europeus. Muitas vezes o povo brasileiro quer ser povo norte-americano. Ou mais especificamente estadunidense, né, dos Estados Unidos. Não quer ser do Canadá, quer ser dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E se pensa como cidadão dos Estados Unidos. Que coisa absurda. É só pegar o. Entra lá nos Estados Unidos, vê lá. Primeira coisa, vão ver se você tem visto. Depois que você vai visto, você ainda tem. Você não tem os mesmos direitos que eles. Estrangeiro tem direitos muito reduzidos. E aí na hora que você pisa lá, você vai ver que você não é um cidadão estadunidense, você é um brasileiro, certo? E brasileiro é brasileiro e acabou. Então, para eles, você é o outro. E aqui no Brasil o pessoal se pensa, porque tem um afã de crescer norte-americano, ou como diz, estadunidense, que quer morar lá nos Estados Unidos. Quero porque eu quero morar nos Estados Unidos. Quem quer morar nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, entendeu? Eu morar nos Estados Unidos, certo? O que eu quero é que o nosso mundo se transforme no reino de Deus. É essa a lógica católica. A lógica católica não é a lógica da prosperidade. A lógica católica é transformar o mundo no reino de Deus. O que é isso? Transformar o mundo dentro dos valores cristãos, pelo convencimento das pessoas dos valores cristãos, da vivência de Cristo no Evangelho. Isso é o objetivo da Igreja Católica. E todo aquele que se diz católico tem, em primeiro lugar, esse objetivo, e não a adoração do American Way of Life. Ah, mas o American Way of Life vai me dar dinheiro. Vai nada, vai lá ver o sistema de saúde norte-americano. É que você está falando bobagem. Você fala bobagem para você mesmo sem conhecer, por isso. Vai lá ver o sistema norte-americano. Se você trabalha sua vida inteira como engenheiro e não ganha pouco dinheiro lá em engenharia lá nos Estados Unidos, você não consegue pagar um tratamento de câncer na sua unha do pé, meu filho, minha filha. Você vai lá, você vai ver o preço que é isso aí. Sabe que unha do pé você não tratou o câncer, você morre, né? Pegou câncer na unha do pé, não trata, morre. E aí, não consegue pagar, já não consegue pagar o tratamento. Vai morrer. E é um sistema de autodescarte, porque se você pegou câncer, você não devia estar lá. Por quê? Porque é um sistema que fala assim, ó, você não tem mérito suficiente para estar aqui. E aqui no Brasil nós temos SUS, a coisa mais preciosa que nós temos. Eles vêm para cá, o pessoal brasileiro de lá, os norte-americanos vêm para cá para se tratar no SUS. Por quê? Porque não consegue dar conta. Bom para o Brasil. Por quê? Porque nós brasileiros que pagamos imposto podemos praticar a caridade para com essas pessoas que estão doentes. Bom pra gente. O pessoal fica bravo e fala assim, não, porque esses malditos vêm para cá catar o dinheiro do Brasil e ser tratado com doença aqui dentro. Não pode tratar nos Estados Unidos, vem para cá para pagar e não paga imposto aqui, a gente que paga. Mas esse não é o pensamento cristão. O pensamento cristão é que bom que você vem aqui tratar, porque pelo menos tem uma saída para vocês, não precisa sofrer com isso. Ah, mas eles vão embora, são chupins, etc. Jesus diz, se alguém toma a sua túnica, dê também a capa. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, dê 2000. Ah, deixa Jesus lá então. Então aí você não é mais cristão. Então você falhou miseravelmente na sua fé. E sua fé virou só instrumento. Para quê? Para você ser, para você ter um grupo social de pertencimento, para você se sentir bem no meio das pessoas, dizendo que você faz parte do grupo, aquele grupo te aceita, sabe? Tem benefícios de você fazer isso, mas a fé instrumental é uma ação política, não é uma ação sincera. Não sendo sincero, ela traz consigo diversas contradições. Essas contradições destroem o sistema. O sistema interno da doutrina, o sistema da lógica, da coisa, que leva até Deus e assim por diante, entende? Então, a gente pensa diferente porque pensa de acordo com a nossa fé em Cristo. Se a gente pensa de modo diferente disso, a gente está fora do sistema. Aí você está pensando de outro modo.
certo? E aí, quando a pessoa pensa de outro modo, não adianta falar para ela assim, ó, mas isso que você está pensando não é cristão, porque ela fala assim, não é mesmo. Mas você pode alertar, falando, olha, se você diz que você acredita em Cristo, Cristo não fala isso. Por exemplo, Jesus defende pena de morte? Nunca. São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, todos eles são contra a pena de morte. São Domingos de Gusmão não se envolveu com a Inquisição. São Francisco de Assis não se envolveu com a Inquisição. Certo? Então, que eu saiba, Santa Catarina de Sena não menos se envolveu com a Inquisição, embora tenha falado da Terra Santa e tal, mas eu acho que ela não sabia até onde iria a destruição das cruzadas em relação aos muçulmanos. Então, nós temos aqui uma questão de necessidade de treinar a si mesmo, de disciplinar a si mesmo, para que se possa alcançar uma firmeza comprometida que aguenta desconforto, insatisfação, sofrimento e pobreza ligado à nossa fé em Cristo. E mesmo não havendo nenhuma privação em Deus, voltando para o texto aqui, contudo, em razão de nossa maneira de aprender, ele só é conhecido por nós a maneira de privação e de exclusão. Agora a Natália entendeu o que é essa privação e essa exclusão. É o uno e o múltiplo de cima da mesa dela. É essa relação interdependente entre opostos. Entendeu aí? Sim ou não? Certo. Agora a Nayara também tá facinho para nós. Se bem que a Nayara já tá treinada, né? Tudo que a Natália agora tá chorando, a Nayara já chorou no passado, ficou bravo, que não entendia nada, agora já tá fácil, olha lá a cara dela. Tá até assim, ela tá até meio que naquela cara do agora tá moleza. Já tá quase programadora de CLP de Tomás de Aquino já. Tá quase lá já. Então, mas logo, logo, Natália, você também passa por isso, entendeu? A coisa fica clara, fica tranquila, tá bom? E para quem não tá entendendo, é a mesma coisa. A gente vai caminhando, eu vou explicando, vocês vão pegando. Assim, nada impede. Ah, mas não pense você que eu sei tudo também, porque. Ah, isso é meio evidente, professor, que você não sabe tudo. Obrigado. Porque assim, quando sobe o nível, por exemplo, nível do Frei Marcelo Neves, aquele pessoal do Instituto Tomista, etc., é um nível de super especialização em Tomás de Aquino no pensamento dele. Aí ali eu também fico igual a vocês, entendeu? Começa a dar sofrimento em mim, porque eu falo assim, cara, tem coisa que eu preciso entender, eu não entendi ainda, tem coisa que eu não peguei, tem detalhes aqui que eu não estou sabendo. Mas isso absolutamente normal. Por quê? Porque é o próprio, dentro do sistema, é o próprio chamado de Deus que ocorre, que te puxa cada vez para um nível cada vez mais vasto, cada vez mais profundo, e que vai se abrindo para a eternidade, e uma eternidade que não é a eternidade de Deus, porque a eternidade de Deus é instantânea, momentânea e nunca muda. A nossa não. Então há um contínuo processo de aprendizado eterno que vai embora e vai se abrindo para Deus. E vai chegar um momento que acaba, o Yoshi pode falar assim, não. Aí eu tenho que estudar a vida inteira? Tem. Quem está no céu também contempla Deus. Que não adianta querer escapar. Ah, mas eu quero sossego. Eu quero ser igual ao Goku. Comer meus arroz e ficar lá saindo na porrada e tudo bem. Ué, mas a noção de Dragon Ball Z também é essa. É de ficar sempre progredindo. É a mesma noção lá dentro. Tem diversos traços de cristianismo dentro do Dragon Ball Z. Essa, por exemplo, essa constante evolução aberta para o infinito, que é Deus, está presente lá no Dragon Ball. Eles tentam passar essa noção, porque sempre vem um inimigo mais forte, o cara sempre tem que ralar para conseguir. Eu não sou um grande fã de Dragon Ball, porque para mim aquilo ali é muito viajante, entendeu? Mas tem um monte de gente que acha muito legal aquilo. Por exemplo, o Yoshi é fã daquilo ali. Eu não sou muito fã daquilo, é, porque eu acho que o Yoshi, o pessoal lá, foi exposto a isso antes de mim, entendeu? Eu sou a época do Jaspion, entendeu? O Dragon Ball já estavam expostos ainda antes de eu chegar. Então, a minha época é Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, eu acredito que o pessoal do Dragon Ball gosta tanto quanto o pessoal, a geração do Cavaleiro do Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? Mas como já é uma geração mais antiga, agora se você for ver a geração mais antiga ainda, o pessoal gosta de Ultraman, Ultra Seven, entendeu? Olha lá, o Yoshi também gosta, né?
Mas a geração do Yoshi já tá meio no finalzinho do Ultraman ali, né? E o pessoal mais pra trás, nossa, mas tem até cabeça de Ultraman, um negócio mó podre, meu. O pessoal põe ali, entendeu? É podrão, assim, os movimentos tudo torto, mas os caras põem ali, entendeu? Parece Super Cat, né? Super Cat meio torto também. O pessoal adora aquilo, né? Então, tudo tem a ver com a identidade geracional, né? A da Gisele eu não sei qual é, entendeu? Mas deve ser alguma coisa lá que passava na televisão, não sei qual que é, né? Daí teria que ver, né? Qual que é mais pra trás, assim, né? O pessoal gosta, né? Não é tão pra trás assim também, não, coitadinha da Gisele, né? Mas seria ali algum tempinho atrás, né? Teria que ver o que passava na Globo, na TV Cultura, né? Aí você pega ali, né? A Gisele já era televisão colorida, né? Não? Ou você pegou a fase da TV branco e preto? Pegou as duas? Você pegou no finalzinho da branco e preto, então. É, mas eu morava fora, né? Lembra? Era outras programações. Dos 7 aos 14 anos eu morava na Itália, né? Aí Pois é. eram uns robôs que entravam os menininhos dentro, que nem tipo. E eles andavam com os robôs. Eu gostava desses japonês que também tinha Robô espada, entrava gigante. no robô, é. Não, é da família de foguetes. Ah, é, família de foguetes. Esses Família de aí. foguetes. É mais bem antiguinho isso aí. Você não peguei, não. Eu peguei, só sei disso por registro do YouTube, essas coisas assim, né? Então, eu peguei bem no final já isso aí, né? Então, essa aí, tá vendo? Identificações vão ocorrendo a partir daquilo que a pessoa aprende, né? Apreende, né? E aqui, Cristo também tem essas modificações. A ideia de Cristo, a maneira como ele é apresentado para a gente, varia de geração para geração. E essa identificação ela vai se abrindo para o infinito, ou seja, né, vai aprendendo coisas constantemente. E no céu, no reino dos céus depois da morte, também. E depois, na hora que voltar, na ressurreição dos mortos, essa é uma esperança cristã do sistema. Você não consegue mover um átomo disso aí, faz parte do sistema. Não, mas tem gente da teologia da libertação da América Latina que coloca que não tem isso aí. São teólogos que ficam dizendo que não tem isso aí. Ué, o problema é dele, ué, ele é pesquisador, ele está tentando defender um ponto dele que é um ponto sociopolítico. Ok. Mas em termos de revelação da fé, não tem como. Por quê? Porque faz parte das palavras do próprio Cristo. E se você crê no Cristo, na ressurreição dele, você não vai conseguir modificar esse sistema. Você pode falar que não existe, e aí vai ter um grupo que em volta de você que vai falar, tá bom, vamos analisar a realidade fora disso, né? E vira grupo de pesquisa e tal, mas influenciar o todo vai ser quase impossível. Por quê? Porque a pessoa sabe ler, ela olha lá no Evangelho. Se ela não sabe ler, ela escuta alguém falando, tá aqui, tá aqui. Bom, então tem autoridade, acabou, entendeu? Então fica muito difícil de adentrar essas esferas de discussão teológico-política que retira dogmas do sistema. Impossível, praticamente. Por quê? Porque é a fé do povo. Então, pensando nisso, a fé do povo de Deus diz que Jesus vai voltar. Por quê? Porque o próprio Cristo falou que voltaria. Desse modo, não se remove isso do sistema. Se tem a esperança de que isso vai acontecer no futuro. E quando voltar, Giselinha foi para o céu como monjinha budista. Vai para o céu. Retoma o corpo dela e... E o quê? Retoma o corpo dela e continuará contemplando Deus com o corpo ressuscitado. Não terá conhecimento perfeito? Não. Só diante daquilo que é possível. Pela ressurreição dela, vai estar Jesus ali, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar a coisa, mas ainda assim continuará contemplando Deus. Por quê? Porque a substância da Gisele não é modificada completamente, não vira Deus. Continua sendo filha adotiva de Deus. Por que não? Porque se todo mundo vira Deus e tudo vira Deus, você acabou de sair do criacionismo e virou o monismo. Você virou hinduísta sem querer. Você acabou de adentrar o monismo. É outro sistema. Então, quer dizer que você... Tô na criação, 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 no final eu viro um monista, todo mundo vira Deus? Existem pessoas que dizem isso. Mas não é isso que Jesus estava falando, né? Lá nos evangelhos é outra visão. É uma visão estruturada. Deus é Deus, ser humano é ser humano. Certo? Deus tem o poder de se tornar filhos de Deus, que são filhos adotivos de Deus, porque a sua natureza não muda. Mesmo na ressurreição da Gisele, a natureza da Gisele continua humana.
Ah, mas eu não queria, por que que Deus me criou como um anjo? Serafim, o mais próximo possível dele. Por que que ele não me criou lá? Porque daí não ter todo esse trabalho de estar aqui, eu podia existir desde a eternidade. Do que você está reclamando? Não tem o que falar a respeito, é o que é e pronto, entendeu? Nesse ponto não tem o que falar, não. Ah, mas eu quero adentrar as esferas dos serafins para conhecer Deus igual os serafins conhecem, etc. Aí é a graça de Deus, aí você tem que pedir para Deus uma graça sobrenatural que transforme você num serafim, como Deus fez com Francisco de Assis, ou te transforme num querubim, como Deus fez com São Domingos de Gusmão, em vida ainda, né? Em vida. Ah, e depois da morte? Depois da morte nunca ninguém sabe o que está acontecendo lá, meu filho, minha filha. O máximo que você tem são alguns místicos ou algumas pessoas que têm revelações do que é o purgatório, do que é o reino de Deus, mas é o máximo que você tem. Por quê? Porque é tudo por reflexo e só um pouquinho. E por quê? Porque você pergunta para Deus, como é que eu vou saber? Eu lá sou Deus para falar, eu só consigo imaginar algumas respostas, entendeu? Quando a gente faz pergunta, a gente tá parecendo aquelas crianças pequenininhas, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque chega uma hora que não dá, meu. Por quê? Porque tem que ter o autor da coisa para te responder. O autor é Deus. Quando você vê ele, você me conta. É, mas é uma resposta muito fácil. Eu quero saber todos os porquês. Continue contemplando a Deus. Você vai imaginando a resposta. E aí, talvez, ele te dê sinais de que você está indo para o lado certo. Tem gente que diz, com certeza Deus dá sinal. Esse é meu lado de São Tomé. Talvez Deus te dê sinal. Talvez não te dê. Aí eu quero ser igual ao Padre Pio. Você quer a via santificante extraordinária? É isso que você quer? É. É, mas você já tem? Já não. Não. É, então provavelmente é a via santificante ordinária. Seu ordinário, sua ordinária. Seu comune. É a via comum, não tem o que fazer. Ah, mas eu não sou comum, eu sim, todo mundo sente que não é comum, filho, filha, não adianta. A gente sempre acha que a gente é especial, e de certa maneira você é especial, você é um indivíduo que não se replica. Mas você também é comum, entendeu? Que eu saiba, você tem que comer. E tudo que você come sai para um lugar bem específico, não sai não? Então, só nisso já baixa, já, né, o orgulho de ser algo diferente, né? Ué, você respira, não respira? Por onde você respira não sai umas cracas aí também? Né? Ou tem alguém que é tão especial que não sai craca nenhuma nunca dos orifícios que respira? Né? Então, né, isso aí já vai mostrando pra gente que por mais que o ser humano invente pra si mesmo que ele é super elevado, não é. Ele é só um ser humano. E quando for ressuscitado, vai ser só um ser humano também. Mas diferente daquilo que nós temos hoje. Aí não tem mais doença, Nayara não morre mais, Yoshi não morre mais, tem superpoderes no corpo. E aí serve pra quê tudo isso? Sei lá, meu, não sei. Pra que que serve? Não sei. Se não tem mais sofrimento, não tem mais evangelho. Se não tem mais anúncio do evangelho, então para que que serve acreditar em Cristo? Contemplar a Deus e continuar vivendo na presença de Deus. Ah, mas e as aventuras? Que aventura? Aventura é agora. Aventura é agora. Depois não tem mais aventura. Ah, não quero, então quero ficar por aqui. Você é doido? Esse negócio aqui é muito ruim. Muito cheio de sofrimento. Tem alegrias também, mas é muito cheio de sofrimento. Porque a felicidade e a infelicidade, a satisfação e a insatisfação são mutuamente determinantes, né, no nosso mundo. Bom, continuando. Ele só é conhecido por nós à maneira de privação e de exclusão, certo? Pela contraposição de opostos eu chego até Deus pela razão natural. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Porque se tem coisas que são criadas, deve ter o Criador. Se tem coisas que são interdependentes, deve ter algo que é independente. Se tudo é imortal, deve ter algo que é imortal. Se tudo tem movimento, está dentro do tempo, deve ter algo que está fora do tempo. Certo? Aí se chega a ideia de Deus. Pegou a ideia agora, né? Então, assim, nada impede que, a seu respeito, sejam atribuídas proposições privativas, tais como ele é incorpóreo, infinito. Mas eu sinto que tem Deus no meu coração. Você sente que tem Deus no seu coração porque você tem uma contraposição em relação à linguagem. Alguém te passou esse conceito de Deus. Foi isso, veio pela educação. A educação, de uma geração após a outra, trouxe pra gente a noção de Deus.
Se eu e você tivéssemos nascido numa cultura onde não tem a ideia de Deus, você sentiria as coisas de uma outra maneira. Você veria as coisas de um outro modo. E seu relacionamento com Cristo, que poderia vir posterior a isso, por meio de alguém missionário, alguém que fosse falar com você, você teria que reconfigurar todo o padrão seu, que veio no automático pela educação, você teria que reconfigurar tudo para entender Cristo, porque não seria fácil para você, nem para mim, nem para ninguém que vive numa cultura que não fala de Deus e nem tem a noção de Deus, de repente ingressa uma noção de Deus. E ainda ingressa uma noção de Deus, que é infinito, incorpóreo e assim por diante, que se fez homem para se comunicar com a gente. Aí o bicho pega mais ainda, porque a razão natural não dá conta disso. Teria que ser fé. E aí a gente começa a entender os sinais que são colocados no Evangelho. Os sinais, milagres, etc., que Jesus dá é para que as pessoas creiam. Mas lá no sistema que Jesus estava inserido, já era um sistema teísta. Já era um sistema monoteísta. Então já estava muito mais fácil para ele se comunicar com as pessoas. No entanto, ele diz que todas as pessoas devem anunciá-lo a todos os lugares do mundo. E para anunciar Jesus a todos os lugares do mundo, tem que tomar muito cuidado, porque senão vira colonizador. Senão vira impõe-se a sua fé. Para salvar a alma da pessoa, você tem que batizar ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí não é só batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo porque a pessoa acredita, porque você acredita e você quer se impor sobre a pessoa. A sua civilização quer se impor sobre a outra civilização. E o que tem? Jesus que mandou? Não. Cuidado, Jesus mandou não. Jesus dá um exemplo primeiro, que é Deus assumindo a nossa condição para falar do reino dele. O que significa que a gente teria que assumir a condição daquela cultura que não acredita em Deus e falar dentro dos parâmetros daquela cultura, sem ofender os valores daquela cultura, mas aos poucos mostrando as vantagens da cultura cristã, sem ofender, e aqueles que quiserem, aí eles adentram a cultura cristã, e ao adentrar a cultura cristã vem junto tudo quanto é coisa, e tem que tomar muito cuidado para não dominar sobre o outro. Mas o Senhor diz que ele é Dominus, o Senhor. Mas ele não pode contradizer ele mesmo. Ele diz também que o maior dentre vós seja o servo de todos. Aquele que quer ser o líder, que seja o escravo. Ele não pode contradizer ele mesmo, senão ele é contraditório. Ele faz algo que ele mesmo não fala para ele fazer, é contraditório. Se ele for contraditório, significa só uma coisa, o quê? Esse Deus que a gente acredita é um farsante. Se ele for contraditório, se as ações e as palavras dele forem contraditórias, se ele diz uma coisa para você e ele mesmo faz outra, ele é só um farsante. Ele é um falsário. Ele não é Deus. Todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui para estudar Deus é para entender a coerência do sistema, da lógica, para que a gente possa alcançar a verdade, aquilo que permanece, aquilo que se retém. Se Deus é contraditório em relação a ele mesmo, ele é mentiroso. Se ele é mentiroso, sendo Deus, é pai da mentira. Logo coincidiu o Deus e o diabo. O diabo não é uma força externa em si. O diabo foi criado bom. Por quê? Aí entra a coerência, porque Deus é bom. Deus sendo bom, ele faz todas as coisas boas. Se eu quero dizer que Deus age de um jeito porque ele pode, e ele fala para ele agir de outro jeito, ele não é coerente. Se ele não é coerente, ele não pode ser Deus. Certo? Então, Deus cria todas as coisas boas. Inclusive o capeta era bom, só que ele escolheu ser mal. E por quê? Porque Deus deu a liberdade para ele. Ah, mas eu quero ter uma oposição entre bem e mal. Aí você virou maniqueísta ou zoroastrista, né? Aí você está em outro sistema lógico. Mas para mim faz mais sentido acreditar numa força do bem e uma força do mal. E tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? Mas dentro do sistema cristão não funciona essa contraposição máxima entre a luz e as trevas. Entre o bem e o mal, não está lá. Porque o mal é a ausência do bem. As trevas é a ausência de luz. Não há oposição. Mas isso a gente vai ver melhor no Tratado dos Anjos. Aqui o ponto é que a luz é sempre coerente com a sua natureza. A bondade é sempre coerente com a sua natureza. Logo, Deus não fala uma coisa para você e faz outra. Mas ele falou que vai curar todas as pessoas que crerem no nome dele. Ele não falou. Ele falou que vai libertar o demônio todos os que crerem no seu nome. Ele também não falou isso.
Ele falou: expulsarão demônios, curarão doentes, farão milagres. Para todos em todos os momentos, não falou. Então, tem um monte de gente, como a Fernanda, que, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando em Cristo, vão ficar doentes a vida toda. Tem gente, como outras pessoas, que, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando em Cristo, vão permanecer sob a vexação diabólica a vida toda. Por quê? Porque eu não sei, dentro do sistema, olha, no sistema budista, indiano, chinês, da cultura chinesa, da cultura indiana, eles diriam que você está pagando coisas que você fez em vida anterior. No sistema judaico, você diria que não é você, mas você está pagando pelo crime dos seus pais, dos seus antepassados. Pelas ofensas que eles fizeram contra Deus, então você agora paga, sendo vexado pelo diabo a vida inteira. No sistema cristão, é aquele momento que Jesus vai curar um cego e os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus fala: nenhum deles. Ou seja, não tem isso dentro do sistema. Jesus rompe com a ideia de pecado hereditário. Não, mas é reencarnação. A reencarnação não é da cultura judaica, meu filho, minha filha. Não adianta você insistir, não está lá. Portanto, não é da estrutura cristã. Ah, mas a estrutura cristã tem Platão, tem. Mas aí você precisa ler a Patrística. Lá na Patrística você tem argumentos contrários à reencarnação, à metempsicose. Agostinho é um deles. Gregório de Nícia. Tem vários ali. Que vão batendo, falando: não, não tem, não tem, não tem. Por quê? Porque é da tradição cristã, de acordo com as cartas de Paulo. O homem deve morrer ele só tem uma vida e depois vem o julgamento. Vocês viram isso na missa de ontem, né? Ou missa de hoje. Na leitura da missa de hoje. Né? Onde se encontra isso? Vamos ver aqui, que a gente já vê agora aqui, ó. Eu também esqueci onde é que estava isso mesmo, agora que me deu branco. Vamos ver na liturgia de hoje. Vai, filho. Primeira leitura. Segunda leitura. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de 24 a 28. Tá lá. Certo? Destino de todo homem, versículo 27. É morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Ah, mas quem falou é uma carta muito controversa, a carta aos Hebreus. Demorou muito, foi a última a entrar no cânone oficial da Igreja Católica e pode conter erros. Aí você deveria estudar teologia, fazer uma graduação de teologia, etc. Porque daí você vai estudar isso aí. É esse campo que desenvolve isso, né? De ver como se avança nas doutrinas e assim por diante. Não é o povo comum. O povo comum não vai se preocupar com isso, porque tem que pegar a noção geral, porque tem que trabalhar e tem que fazer um monte de coisa, certo? Mas aí você viu, né? Que o sistema cristão ele não contém em si, desde a sua origem, a ideia de reencarnação. Certo? Então, a cultura cristã não tem ideia de reencarnação, a não ser quando ela se torna um híbrido, lá na França, no século... É 19, Gisele, que o Kardec aparece lá? 19. No século 19, na modernidade, é que entra o Kardec e aí tem uma variação dentro do cristianismo, que é o espiritismo cristão, que aí traz a ideia hinduísta de cultura de reencarnação, tá bom? Então, aí sim, aí você tem o espiritismo que chega aqui no Brasil, e aí o espiritismo aqui no Brasil sofre outras influências, mas mantém o sistema de reencarnação. Certo? Então, por quê? Porque aí não é cultura, né? É o que o Kardec quis fazer, porque ele tentou explicar a questão de por que é injustiça, por que é mal no mundo. É teologia da justiça, ou teodiceia. Ele tenta dar conta disso, falando: olha, é porque você mesmo que paga coisa. Mas o Kardec, eu acho que não era teólogo, né? Ele era teólogo, Gisele? Não. Não, ele não era teólogo, ele era um pragmático, pelo que eu vejo lá, um utilitarista pragmático, né? Me parece isso, né? Que ele é da filosofia do utilitarismo. Dentro do utilitarismo você tem uma parte que chama pragmatismo, né? E ele não era teólogo, então talvez não conhecesse isso. Colocou lá no sistema para quê? Para dar conta da questão de por que é mal no mundo. E com isso ele se afastou do cristianismo e começou a se aproximar das referências platônicas e referências hindus que trazem a ideia de reencarnação.
certo? Aí o budismo. O budismo, na sua maioria, no sistema que está lá dentro do sistema humano, sistema de Deus, sistema do Charabaka, sistema do Pratyekabuddha, fala realmente de reencarnação. No sistema do Bodhisattva, que é o Mahayana, você tem uma diminuição disso. Uma diminuição consistente da ideia de reencarnação em função do princípio da vacuidade e em função do princípio de igualdade entre as pessoas. Toda vez que você fala de reencarnação, você cria um problema. Qual é o problema? De retribuição por mérito. Aí o que ocorre? Eu crio casta. Eu crio condições diferentes. Por exemplo, se você for no Espiritismo, tem uma espécie de casta lá dentro, que são os médiums. Médium tem níveis, são diferentes. E quem não alcançou a mediunidade um dia vai alcançar depois de muitas vidas. Você cria castas. O hinduísmo também tem casta. Você tem renascimento como artesão, depois como comerciante, depois passa vidas e vidas, você vai praticando mais virtudes, você vira guerreiro, mais virtudes, você vira sacerdotes. Depois mais virtudes, você se dissolve em Brahman. Certo? Então você cria uma sociedade com castas. Na hora que você cria isso, você tem o quê? Desigualdades acontecendo. Não tem o que fazer. É impossível você tirar a desigualdade, porque começa com o estatuto do próprio ser. Eu sou melhor porque eu pratiquei mais méritos em vidas anteriores. Você é inferior porque você praticou menos. Quem mandou você praticar menos? Agora eu tenho a justiça, você não. Aí vira uma coisa estática. Imóvel. Começa a ter um problema de imobilidade. Você não tem mais trânsito de classes. E aí, daqui a pouco, entra os Dalits, lá na Índia, que é a classe dos excluídos, que tem muito karma negativo. Se fosse no judaísmo, é a classe dos grandes pecadores. Aquela mulher que Jesus cura, ela toca na saia de Jesus e puf, não saia não, né? No manto, na orla do manto, bum. Por que cura? Por que isso está lá no Evangelho? Porque não tem mais essa questão de exclusão pelo pecado, uma vez que Deus se fez homem, Deus se fez ser humano, Deus se fez tudo para todos, né? Então não tem mais isso. Então quer dizer que a sociedade judaica era cheia de castas também. E Jesus traz a igualdade entre as pessoas. Então é da tradição cristã a justiça social, é da tradição cristã o combate à desigualdade social, não é do marxismo. Não é de política de socialismo de esquerda, é cristão antes de tudo. E é budista também, por isso que eu disse para vocês, o Buda ele ensina sobre karma, depois ele rompe com a ideia de karma, lá no Mahayana ele rompe com a ideia, por quê? Porque ele traz a ideia de vacuidade. Ao trazer a ideia de vacuidade é anti-casta, é anti-desigualdade social. Ao trazer essa ideia, não faz mais sentido você falar de karma, porque se você falar de karma, você tem que ser contraditório, aí começa a dissolver a ideia de karma. Entra no lugar o quê? A ideia de terra pura. Certo? Quando Jesus dissolve a ideia de pecado como sendo ideia de diferenciação social, o que entra no lugar? A ideia de reino de Deus. Todos são iguais no reino de Deus. Agora, se essa é uma filosofia, uma teologia que é bem sucedida no mundo, já é outro aspecto. Me parece que ela não é bem sucedida, ela é instrumentalizada. Mas as pessoas não gostam de se sentirem iguais aos outros, elas gostam de uma questão de justiça. Se eu faço mais, eu tenho que receber mais. Se eu faço menos, sofra mais. O que denuncia a falta de compaixão nossa. Falta de misericórdia, falta de compaixão, falta de caridade, né? Bom, assim nada impede que a seu respeito sejam atribuídas proposições privativas, tais como ele é incorpóreo, infinito. Dessa maneira nós o dizemos uno. E chegamos ao artigo 4. Deus é o máximo uno? Deus é o máximo uno? Chegamos no artigo 4. Bom, e aqui... Opa! Não, tá bom, vai ficar assim, essa cor meio estranha, tá bom? Então aqui, ó. Artigo Deus é o máximo uno, chegamos neste ponto aqui. E estamos na nossa
última questão. Finalmente alcançamos a última questão da questão 11, que nós vamos ver amanhã, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. É Jaspion. Eu vi o comentário da A gente já Fernanda. tirou Jaspion. foto? Vai tirar foto. 3, 2, 1. Foi? Beleza, então. Até mais. Até. Tchau.